ombro, ou problema no braço, ou algo que não está funcionando, a sensação que a gente tem é que ninguém está 100%. Claro, ninguém teve 100% o tempo todo, né? Quando a gente começa a procurar, a gente acha. Mas existe algo que passou do incômodo e passou de um percentual de uma escala considerada normal para ser realmente quase uma epidemia de tantas dores musculares, tantas dores físicas. E aí eu fui em busca de um profissional reconhecido, né? Um profissional de renome aqui no nosso estado, muito comprometido com o que faz. E quando ele nos disse qual é a sua especialidade, doutor Alcimar Veras, ele disse fazer as pessoas se movimentarem e retornar essa felicidade para elas. Porque o movimento que Deus nos proporcionou, a gente é uma máquina, Deus foi muito perfeito, muito detalhista, muito minucioso. Eu fico pensando ali que dos 7 dias da criação, foi dedicado a nós. Ele disse assim, esse aqui é o capricho, porque quando eu olho para a natureza e olho para o ser humano, eu falei, não, gente, esse artista plástico aqui, né? Foi incrível. Esse dono de todas as coisas. Aí a gente encontra o doutor Alcimar Veras, que é médico ortopedista, ele tem residência médica em ortopedia e traumatologia no Hospital do Servidor Estadual de São Paulo, é especializado em cirurgia do ombro e cotovelo pelo Hospital de Santa Marcelina de São Paulo, é mestre em ciência da saúde, tem MBA em gestão empresarial pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, em empreendedorismo pelo Instituto Êxito de Empreendedorismo, é professor titular e coordenador da cadeira de ortopedia da Faculdade Facide e não sei como ele arruma tempo e ele não tem dor, a gente vai arrancar isso dele. E é sócio fundador e atual diretor clínico da Clínica Med Center aqui no Piauí e do Instituto VOP, que é Vida, Otimismo e Propósito. É claro que ele é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e de estudos de ozonioterapia, é sério? Também. E marido da Amanda. Pois é, gente. E marido esposo da Amanda Veras e pai de 2 crianças lindas, né? Exatamente. 2 meninos lindos. Doutor Alcimar, eu já dei a entrada para você começar falando o que a gente tem feito com o nosso corpo, o que tem acontecido, de onde a gente está vindo com esse corpo, onde a gente está e para onde a gente está indo. E que entrada, viu? Uma entrada triunfal, eu até diria. Mas é exatamente isso, Maia. A minha principal frase, que está lá nas minhas redes sociais, é fazendo você voltar a se movimentar de forma ativa e feliz. Porque eu acho que isso tem que estar casado. O nosso corpo, ele não trabalha de forma isolada. Você tem que trabalhar corpo, mente, espírito, qualidade de vida. Não adianta você ter só agilidade e não ter qualidade de vida. E o que você falou casa muito com o que eu procuro trazer para os meus pacientes, que é melhora da qualidade de vida. Hoje, por tantas atribuições que nós estamos tendo, tanto trabalho, tanto problema do dia a dia que a gente encontra, a nossa qualidade de vida ela tem se perdido a cada momento. Como a gente busca mostrar uma vida, muitas vezes para outras pessoas que a gente não tem, pela rede social, a gente busca acumular inúmeras funções, além do que a gente pode, por causa da nossa necessidade até mesmo de mostrar o que a gente não tem por querer ter, e aí a gente acumula inúmeros cargos, inúmeras funções, e tudo isso é um somatório de situações que vão causar o quê? Deficiências nessa máquina, que é uma máquina tão perfeita, mas ela precisa de harmonia entre corpo, alma e espírito, entre trabalhar e descansar. Se você foca e hipervaloriza só uma das situações, você desequilibra uma balança que precisa de equilíbrio. Então você começa a exagerar no trabalho e você machuca o teu outro lado. Ou você começa a exagerar, ou se você também desequilibrar, eu vou exagerar no descanso, você não consegue harmonizar com a tua função social, que é o trabalho, que é a tua coletividade. E isso a gente tem notado cada dia mais, esses aspectos de rede social, esses aspectos da nossa coletividade, sociedade, tem nos levado a um adoecimento, muitas vezes, que a gente não tinha. Para você ter uma ideia, existe um estudo na Sociedade de Cambridge que tem mostrado algumas doenças novas que não existiam, decorrentes de posicionamento em frente ao computador, decorrentes de tendinites de punho por teclar no celular.
Então, são coisas novas. E doenças emocionais, que você me falou aí, eu fiquei pensando, como a gente está muito abalado e muito vulnerável emocionalmente, Muito. né? Acho que desde o final do século passado, e a gente já está na terceira década do século XXI, a gente também tem somatizado mais as coisas, o mundo tem sido um caos que a gente também não consegue elaborar muito, uns são mais Muda muito relaxados, rápido, né? outros somatizam, e eu acho que essas dores emocionais, é muito incrível isso, como elas refletem em dores físicas, dores ósseas, Muito, muito. dores que às vezes você... Porque a gente vem de um tempo que você quebrava um braço, caía, se machucava, você tinha outras doenças que juntas elas eram muito fortes e causavam outras dores. Uma doença que causa outra doença. Sim. Mas hoje as emoções que causam uma doença que causam uma dor física. Física. A gente também tem carregado isso, né? Tem essa carga emocional que tem repercutido no nosso corpo. Muito. como Hoje dor nós temos uma patologia chamada de fibromialgia. A fibromialgia é uma doença, e é uma doença catalogada, está dentro do Código Internacional de Doenças, que ela é extremamente relacionada aos fatores psicossociais e emocionais. Então, ela é principalmente mulheres, meia-idade, que tem alguma outra relação, como a tireoidite, uma diabetes e tudo, mas normalmente é relacionado com o fator emocional, em que você somatiza em várias dores no corpo. Você faz exames de tudo e não detecta nenhuma alteração. Mas você vai conversar com aquela pessoa e o emocional dela está completamente abalado. E aí ela tem dor nos ombros, dor na coluna, dor nos joelhos, é uma dor ao acordar, é uma dor ao dormir, ela tem uma dor faz parte dela. Faz tanta parte dela que quando você até trata, ela sente falta. Você quase naturaliza a dor, né? Naturaliza, são pontos. E aí você precisa, Maia, de uma coisa que eu adoro, que é uma equipe multidisciplinar. Eu hoje praticamente não trato quase nenhum paciente meu sozinho. Eu uso uma equipe multidisciplinar. Porque o ser humano é complexo. Eu acho que hoje, quem acha que sozinho, hoje o médico que acha que sozinho consegue resolver tudo dos seus pacientes, ele está completamente ultrapassado e equivocado. Eu, por exemplo, eu uso muito o apoio da minha fisioterapeuta, que é uma excelente, minha equipe de fisioterapia é uma excelente equipe de fisioterapeuta. Tenho vascular na minha equipe, tenho cardiologista na minha equipe. Então, assim, eu procuro neurologista na nossa equipe, reumatologista na nossa equipe. Psicólogos na sua equipe. Psicólogo, principalmente. Eu tenho uma esposa psicóloga que trabalhamos juntos. Então, se você não procurar entender o ser humano, eu sou especialista em ombro e cotovelo, mas eu jamais trato um ombro e cotovelo. Trato a pessoa. Eu trato o ser humano. Aliás, a medicina, ela foi indo e ela foi... Nichando, né? Foi assim, micro-especializando, né? É verdade. Que gente que é especialista em mão. Tem alguém especialista em dedo mindinho? Não, mas Ainda tem não, especialista em mão. Na ortopedia mesmo, nós temos 10 subespecializações. É mesmo? Porque a tecnologia evoluiu tanto, a medicina evoluiu tanto. Isso é ótimo. É excelente. Hoje em dia, por exemplo, o especialista de coluna, ele jamais vai conseguir acompanhar as evoluções da cirurgia do joelho, por exemplo. Então, nós temos um especialista em coluna, que é um excelente profissional, um especialista em joelho, um ortopedista pediátrico, que só atende criança, entendeu? Tem um especialista de pé, um especialista de ombro. Tem algum especialista em dor que é irradiada? Tem. Quem foi que inventou isso? Gente, olha, dor irradiada. Eu sou um especialista em sentir dor irradiada. Você tem uma hérnia de disco e, de repente, a tua perna dói. De repente, o teu braço dói, a tua cabeça dói, o teu pescoço dói. Afeta o teu sono, afeta o teu humor. Você tem que tomar um medicamento muito forte. Altera outras coisas no teu corpo. Tem um especialista em dor irradiada? Tem o especialista Porque eu em sou em dor. sentir, viu? Mas eu não entendo nada. Tem o especialista em dor. E tudo isso, Maia, é um conjunto, né? A gente sabe que quando você não faz atividade física, você senta mal, você dirige mal, você come mal, o teu corpo vai responder. Você dorme mal, Sim. o teu corpo vai responder. Então, assim, nós tivemos essas mudanças
que essa situação atual provocou, que fez com que nós mudássemos, por exemplo, do trabalho, do escritório, migramos para casa. E improvisou. Ficamos muito tempo em casa de forma improvisada. E a repercussão está aí. Quantos adolescentes, adultos não estão chegando no consultório agora cheio de dor? A questão da oftalmologia também, né? Posicionamento do computador na altura correta, o jeito, muito tempo na televisão, muito tempo no celular, no computador. Quais são as dores mais frequentes hoje nesse, digamos, pós-Covid? Porque agora a gente vai para a parte das variantes que vai ser rotina. Eu imagino agora. Para normalizar um lado, que a gente estava conversando, e deixar alerta por outro lado, mantendo os protocolos, Sim. né? Principalmente, nós temos e continuamos tendo as dores lombares, né? A dor na coluna. Por 2 motivos básicos. Você sabia que eu li uma pesquisa? Não, eu vi uma entrevista, não sei de quem foi, que um especialista, um super mega especialista em coluna, ele disse que a dor de coluna é a dor que mais aflige a humanidade hoje. Acho que sim. Acho que ainda, provável, quem ainda né? não teve, provavelmente vai ter em algum momento da sua vida. A cadeira é totalmente diferente. Você pega... Eu visitei algumas casas de amigos, a cadeira da cozinha, da mesa de jantar, estava no quarto para poder fazer a cadeira dele passar 2, 3 horas no computador. Isso causa problema, não tem jeito. A coluna, ela suporta todo o peso. Ela é o arco de movimento, todo o peso. Então, dores na coluna, dores, dores de punho, lesões por esforço repetitivo, Também punho, frequentes, né? cotovelo, ombro. Por quê? Passou-se a digitar 2, 3, 4 horas em casa, muito trabalho no computador. Então, essas dores aumentaram, dor de punho, dor de cotovelo, dor nos ombros por estar trabalhando sem o apoio correto. Então, assim, houve uma mudança de ergometria, que essa mudança ela tem consequências. E outra, muita gente, por receio, precaução, parou completamente as atividades físicas. Completamente. Então, quando você para totalmente, você tem perda de massa muscular, você tem perda de mobilidade, você tem aumento de ganho de peso, você tem... os estudos mostram que o índice de obesidade aumentou muito, Sim. Principalmente em adolescentes. Isso tem repercussão. O mundo passa por uma pandemia muito maior do que a pandemia que está se falando do coronavírus. Essa pandemia ela é de saúde geral, que passa desde as alterações osteoarticulares, as alterações físicas do Covid e também as alterações emocionais, as alterações da mente. Você sente no seu consultório que as dores que chegam, os pacientes que chegam com dores, são dores também que se acumularam? Uma dor disso, uma dor daquilo, uma dor daquilo, uma dor daquilo? Com certeza. Um acúmulo, né? Porque às vezes eu penso assim que a gente tinha mais dores pontuais em um lugar X. Mas já acumulou, porque não tratou. Eu tenho vários idosos, que eu tenho, meu consultório ele tem todas as áreas, eu tenho vários idosos que eu acompanhava frequentemente, que deixaram de ir, que estão voltando agora, que tinham assim uma dor, e hoje tem 4, 5, 6, tem muitas dores acumuladas, inclusive a dor da saudade, que é uma dor que, olha, como dá pena dos velhinhos. Essa dor aí não tem cura, né? Não tem cura, a dor da saudade. Como é que você lida com ela, hein? O que você prescreve? Eu converso, sabia? Eu converso. Essa semana chegou uma paciente que ela me relatou que tinha dor em tudo. Sabe o que eu perguntei para ela, que eu desarmei ela ao 0 minuto? Eu falei, qual a parte do teu dia que você dedica para você? Ela parou, olhou para mim, baixou a cabeça e começou a chorar. Era uma mulher jovem, que dedicava a vida ao marido, aos filhos, ao trabalho, a isso e aquilo. Ela não tinha 1 hora do dia para ela. Eu falei, que hora que você para com o celular, para com teu filho, para com teu marido e faz uma coisa que você goste, para suar, fazer o teu corpo transpirar, liberar a endorfina que está dentro de você. Ela ficou assim, eu falei, faz dança, faz caminhada, faz natação, faz sozinha. Você vai
Ela olhou para mim assim, como quem disse, não é possível. Eu falei, é possível. Ela já deu algum retorno a você? Ela chorou e falou, vou fazer e vou voltar. Vou perder tantos quilos. E vai, eu acho que ela vai. Era uma Porque paciente vocês de terminam Parnaíba. sendo psicólogos. É por isso que é importante você ter uma equipe multidisciplinar, porque os nutricionistas, os endocrinologistas, a questão das taxas, os geriatras, né? Essa forma holística com que você trabalha é super importante. Por isso que a gente trouxe essa pauta corpo humano como sendo dentro dos pilares que a gente tem, né? Que é do nosso programa de inovação, de tecnologia, de criatividade e de empreendedorismo, porque empreender em favor de si próprio. Né? Tomar uma iniciativa, empreender é tomar iniciativa, é optar por algo. Então, eu acho que quando você faz isso e faz pelo seu corpo, essa máquina aqui que é perfeita, que já veio dotada dos aplicativos todos que Deus deu, ela vai ter mais tempo de vida, né? Porque a gente está vivendo mais, ainda tem isso, não é, doutor? É sim, muito mais. A gente está vivendo mais, a tecnologia está trazendo isso. Antigamente, situações que não tinham solução, hoje tem solução. Se prolonga a vida muito mais. Você faz uso já de recursos, plataformas, aparelhos, enfim, da tecnologia dentro da sua área? Muito. Não tem mais como não fazer, Não tem mais, já passou. Quem não fizer vai estar desatualizado. Já estamos desatualizados de onde vem, de outros lugares. Eu, pelo menos, eu viajo muito, eu vejo muito, me atualizo muito. Tive agora fazendo um curso de robótica para ortopedia. Entendeu? Daqui a pouquinho a gente está fazendo cirurgia robótica. Cirurgia com robótica já faz de muita já coisa. Existe, a gente com já hologramas. com muito. Mas assim, dentro da ortopedia está chegando agora. E eu já fui fazer o curso, já estamos planejando como é que a gente vai trazer A ortopedia, na isso. verdade, ela sempre foi, eu vou falar uma palavra, na ausência de outra talvez mais adequada. Foi muito privilegiada no sentido das órteses, das próteses, sim, por causa dos paratletas, exato, por causa das Olimpíadas, das guerras, bem lembrado. Aonde mais as pessoas eram mutiladas, né? Aonde mais a ortopedia cresceu, bem lembrado, viu? Foi nas guerras. Foi na dor. As primeiras imobilizações foi na dor. As primeiras imobilizações, os primeiros tratamentos ortopédicos de bons resultados era para que o soldado voltasse para o fronte. Entendeu? Você fazia o procedimento da fratura exposta, disso, daquilo, para ele poder voltar para o fronte de batalha. Então, evoluiu-se muito durante as guerras. O computador foi criado na guerra. A ortopedia, ela cresceu de uma maneira exponencial nas últimas 2, 3 décadas. Você tem uma ideia, antigamente, a cirurgia de coluna era uma cirurgia que ia de cima a baixo. Hoje, você tem cirurgias minimamente invasivas de coluna, que era uma coisa inimaginável. As pessoas ainda têm muito receio de cirurgia de coluna. Tem, mas evoluiu de uma forma... Olha, você faz microincisões de 2 centímetros e você faz cirurgia de hérnia de disco. Com 2 centímetros. O paciente vai para casa no mesmo dia. E hérnia de disco tem jeito? Tem. Como é que substitui as borrachinhas que ficam entre uma vértebra e outra? Ele anda, ele migra, ele hernia. Ele não some, ele só faz. Ele só muda de lugar. Se movimentar. E ele começa a apertar o lugarzinho da raiz e causa dor. Então você vai lá e trata aquele lugar. Mas eu vou te falar uma coisa muito interessante. Menos de 2% de dores na coluna, elas são categoricamente diagnosticadas como hérnia de disco. É mesmo? 98% são outras coisas, como dores musculares, como inflamações na coluna, como abaulamentos discais, mas a hérnia de disco propriamente dita, aquela cirúrgica, ela é menos de 2%, graças a Deus. Como você é especialista aí, só pra gente já ir encerrando, em ombro e braço, né? Ombro e cotovelo. Ombro e cotovelo. Haja motociclista, né? Acho que são as pessoas que se machucam mais, muito provavelmente. Olha, hoje a gente tem uma... Eu sei do crânio. Eu entrevistei uma vez o doutor Daniel, meu França. Parceiro, pois meu é, amigo. incrível, um médico sensacional, piauiense, maravilhoso. Falar nisso, no Piauí nós temos médicos incríveis. Excelentes, eu ia falar isso. Você tem o Aurus, você tem o Daniel, você tem o doutor Alencar, doutor Nazareno, doutor Benjamin. Doutor Alciomar e tantos grandes doutora nomes. Ana Carla, né? Nossa, incríveis, doutor incríveis. Nilo, cardiologista. Newton, cardiologista. Elisiário. Elisiário, que é... Não, são incríveis. E tem hoje academias
micro especializadas naquelas coisas que eu acho que são Piauí parceiros de vocês privilegiado, também, viu? né? Piauí é um Eu privilegiado. entrevistei outro dia um empresário de uma academia daqui, que ele estava falando de como trata a questão da dor e como eles são multidisciplinares também, né? A gente tem um trabalho muito legal. Eu sou um consultor de uma academia daqui, de um espaço de restabelecimento, e nós temos discussões semanais, a gente acompanha os pacientes. Sim, você não tem dor, não? Eu tenho. Como mas é que você tem tanto dor? Eu faço atividade física sempre, eu já fiz triatlo, já fui triatleta, diminuí por causa do tempo, mas eu não deixo de praticar a minha atividade física todos os dias. Mas você sente dores musculares? Sinto. É porque também... Ontem mesmo eu estava atrás de um fisioterapeuta que tivesse tempo para fazer uns alongamentos, colocar minha coluna lá no lugar direitinho. Né? Não tem mas jeito, eu faço ser humano, todo né? dia de 5 da manhã, 5 às 6 da manhã. Você faz para poder reduzir. Ele tem que fazer... Não, mas doutor Silmar, a imagem dele já fala sobre isso, né? Quer dizer, ele faz aquilo, fala aquilo que ele faz. Né? Então, acho que é bem isso. Eu, por mim, ficava falando sobre isso aqui, porque eu acho que nós precisamos despertar para isso. E trazer um médico desse nível para falar desse modo que nos toca, né? Porque está tudo aqui, né? Do tempo, de como as dores se acumulam, de como elas são, algumas são... tem dor irreversível? Existem casos de dores que elas são dores neurológicas crônicas, no qual o nervo que corrige aquela região, que inerva aquela região, ele foi afetado de alguma maneira. Como é que lida e trata isso? Aí hoje você tem situações em que você vai lá e corta o nervinho, entendeu? São as risotomias. Você corta o nervinho e faz com que aquela região fique como se fosse desnervada, né? Mais ou menos isso. O neologismo, né? Para ficar mais fácil de entender. É como se aquela fiação, você cortasse aquela fiação e aquela região que está te causando uma dor insuportável, que você já tentou de todas as formas, não melhorou, você deixa aquela região... Então ela não é irreversível porque a cirurgia resolve. Ela não é... você tentou de todas as formas reverter. Aí você foi e cortou o canal de levar a informação. Entendeu? Tem uma dor que é irreversível no que diz respeito à física. É a dor da consciência pesada. O tempo passou e você vacilou. E tipo assim, cara, como é que eu cheguei nesse nível, entendeu? Aí não tem mais como... E o pior é ouvir aquilo assim, eu avisei. Essa é uma frase terrível. Aí dói no coração, eu bem que te avisei. Eu bem que te avisei, Essa é uma frase que ninguém quer ouvir. É verdade. Doutor Silmar, muito obrigada pela entrevista. Obrigada pela forma e parabéns pela forma com que você trata seus pacientes, com que você fala com clareza sobre essa máquina que é o ser humano e como você enxerga que realmente nós somos complexos, multidisciplinares, né? E que a gente precisa cuidar disso aqui, né? Eu acho que já começa dizendo que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então, assim, a gente tem que cuidar, sabe? Para a gente poder ser abrigo tanto do Espírito Santo, como dos bons sentimentos, como das boas causas, como do alcance ao outro. A gente vai cada vez mais precisar do outro. A solidariedade e a cooperação é um caminho sem volta para a humanidade. E nós precisamos estar prontos para essas guerras, para nos ajudar e ajudar aos outros também. Muito obrigada pela entrevista. Foi ótima. Obrigada a você, que incrível, é isso mesmo. Eu não achei que eu ia sorrir numa entrevista falando sobre dor, mas você me fez rir, viu? Nós temos que cuidar desse presente que Deus nos deu. É verdade. Bem que eu avisei. Eu vou fazer um post, bem que eu avisei. Para mim mesma, tá, gente? Hashtag Maia. Me marca. Eu vou marcar. Olha, antes, a gente tem só uma matéria, o doutor Silmar...